Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você assiste essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. Aula do primeiro bimestre, aula número 25. O tema da aula é dividido em duas partes. Aula do Matific, ou Matific, e no livro do estudante uma revisão sobre radiciação. Vamos dar início então a essa aula. Nessa aula vamos revisar e praticar para entender bem. Você revisará conceitos relacionados a utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar raízes como potências de expoente fracionário e resolver problemas. Bom, preste bem atenção, vamos adiantar um negócio aqui. Um quadrado tem a área medida pelo lado vezes o seu lado, tá? Então, lado vezes lado dá a área. Então, para eu descobrir o seu lado, eu tiro raiz quadrado da área, né? A área não é lado vezes lado, então eu tiro raiz quadrada da área. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o tamanho de um quadrado, do lado de um quadrado que tem 36 metros quadrados. Eu vou fazer raiz quadrada de 36. Quem vezes ele mesmo dá 36? É 6. Pronto, descobri o tamanho do lado, certo? Então, é nisso que a gente vai focar. A gente sempre faz, para descobrir a área, a gente faz o lado vezes ele mesmo. E para descobrir o tamanho do lado, a gente faz raiz quadrada da área. Então, o jogo é esse que a gente vai carregar agora aqui. O nome do jogo é Use os radicais para representar comprimentos de lados de quadrados. Então, os lados aqui são tudo lados de quadrados. Então, vamos ao jogo. Olha lá, a área do quadrado é de 9 metros. Então, a área do quadrado é 9 metros. Insira o seu comprimento do seu lado. Então, eu vou abrir aqui para a gente poder riscar, tá? Então, o quadrado, a parte interna dele tem 9 metros quadrados e eu quero saber o tamanho do seu lado. Eu vou fazer raiz quadrada de 9. E aí eu pergunto, quem vezes ele mesmo dá 9? Né? Ah, é o 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Nesse caso, então vai ser 3 metros. Até porque se você fizer 3 vezes 3, vai dar 9. Agora ele pergunta assim, 9 metros quadrados, certo? Ele tem o lado valendo 3. Mas se eu quiser representar em forma de fração, acabamos de fazer, né? Para eu chegar a 3, eu faço raiz quadrada de 9. Então eu faço raiz quadrada da área. Qual o tamanho da área? 9. Então é só colocar a área dentro da raiz, para eu descobrir o tamanho do lado. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Continuando. Agora ele falou assim, o quadrado tem 49 metros quadrados. Qual o tamanho do seu lado? Ah, eu tenho que descobrir quem vezes ele mesmo dá 49. Não, você já vem aqui, ele está pedindo para você representar em forma de raiz. Então, raiz quadrada de 49 vai dar o tamanho do lado do meu quadrado, que seria 7 metros quadrados, né? 7 metros lineares. Ah, professor, agora eu não sei qual é o número vezes ele mesmo dá 67. Não é um número racional. Por sorte minha, ele não está pedindo para mim em números decimais, ele está pedindo em raiz. Qual é o tamanho do lado desse quadrado? É a raiz quadrada da área. Qual é a área? 67. Então, aqui a resposta é raiz quadrada de 67. Viu? Agora aqui ele fez o seguinte, ele falou para mim o lado vale 5. E eu quero saber qual é a área desse quadrado. É só fazer 5 ao quadrado, porque é 5 vezes ele mesmo que vai dar a área, não é? Então, 5 vezes 5 dá 25. Então, vai ter 25 metros quadrados esse quadrado. Tranquilo? E aqui? Agora ele está falando para mim que o lado dele é raiz quadrada de 67. Qual é a área? Ah, mas eu lembro que para eu achar o lado, eu tenho que tirar a raiz quadrada da área. Ele está falando que é raiz quadrada de 67, então ele está contando para mim que a área é 67. Então, 67 é a área, o lado é raiz quadrada da área. Tá muito fácil esse jogo, hein? Aqui mesma coisa, ó.
ele está falando que o lado desse quadrado é raiz quadrada de 71. E qual é a área? Para descobrir o lado de um quadrado não é a raiz quadrada da área. Aqui ele está falando que a área vale 71, então vou preencher lá. 71. Muito bem. Agora ele vem fazer uma pergunta assim. Esses quadrados não estão desenhados em escala. Quer dizer que não adianta você pegar uma reguinha lá, você pode ver que o lado de 41, o lado com raiz quadrada de 41, então não está em escala nenhuma. Estão todos os quadrados iguais. Eu tenho que ver as informações. Ele fala assim, selecione os dois quadrados que têm a mesma área. A mesma área é o seguinte, aqui eu tenho 41 centímetros, 41 metros de área. Aqui ele está falando que ele tem raiz quadrada de 41 metros de área, não é a mesma área. Aqui ele está falando que o lado tem 41 metros. Ah, mas 41 metros é o mesmo tamanho que a área? Não. 41 metros é raiz quadrada de 41? Não. Então esses dois aqui também estão. Nenhum dos três aqui está relacionado entre eles. Então esse rosa aqui vai estar relacionado com um deles. Raiz quadrada de 41 é o tamanho do lado. Opa, ele está falando que a área é 41. O lado é raiz quadrada de 41. Então aqui, ó, a área é 41 e o lado é raiz quadrada da área. Então é esse daqui. Agora vamos para o último. Repare, dois retângulos de 32 centímetros quadrados. Quando você soma metros quadrados, 32 com mais 32, deu 64 metros quadrados. E agora? 64 metros quadrados. Você reparou? Era dois triângulos. Aqui tinha 32. Ele pegou o outro de 32. Juntou. Então ele vai dar um total de 64 metros quadrados. Certo? Eu quero descobrir o tamanho do lado. O lado não é a raiz da área? A área é quanto? 64. Agora eu tenho que ver um número vezes ele mesmo que dê 64. Vamos tentar? 1 vezes 1, 1. Não, muito longe. 2 vezes 2, 4. Muito longe ainda. 3 vezes 3, 9. Longe ainda. 4 vezes 4, dá 16. Está longe ainda. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Opa, cheguei quase na metade. Será que é o dobro? Será que é 12? Não, calma, vamos com calma. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, opa, 64, descobri. Então, raiz quadrada de 64 é 8 metros. Então, 8 metros vezes 8 metros vai dar 64 metros. Nesse caso, a resposta é 8 metros. E terminamos, né? Então, essa era a parte do Matific ou Matific, né? Agora a gente vai para a parte da apostila, que é lá na página, não lembro o número da página, mas é aula 25, revisão, radiciação. Então vamos resolver os 4 exercícios. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir qual era a correta. Então lá, assinale a alternativa incorreta. Então vou ter que testar um por um, né? Então vou testar esse primeiro, que ele fala assim, 5 elevado ao cubo é igual a 125. Verdade, né? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, certo? 25 vezes 5, 125. E aí ele fala assim, raiz cúbica de 125 é o 5. Raiz cúbica de 125 é o 5. Ele fala que 5 ao cubo é igual a 125. Então, raiz cúbica de 5 ao cubo, corta, o 5 sai fora, a resposta é 5. Só que ele está pedindo a alternativa incorreta. Então, deixa bem marcadinho aqui, depois a gente volta a falar sobre isso aqui. B, ele fala que menos 2 ao quadrado é 4, porque menos 2 vezes ele mesmo vai dar, menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. E aí ele diz assim, se é isso então raiz quadrada de 4 é o menos 2. Só que, na verdade, quando eu tenho a raiz de um índice par, né, o meu radicando nunca vai poder ser negativo, porque ele não dá resolução real, e sempre a minha resposta vai ser positiva, porque ele vai priorizar o 2 vezes ele mesmo, que vai dar 4.
Então, essa aqui está incorreta, né? Vamos ver as outras só para confirmação? 11 ao quadrado dá 121, porque 11 vezes ele mesmo dá 121. Aí, raiz quadrada de 121 vai dar 11 positivo, porque o meu expoente é par. Agora aqui, o expoente menos 3 elevado ao cubo. Isso quer dizer que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, minha resposta vai ser negativa. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ah, então, olha lá. Menos 3 elevado ao cubo é igual a menos 27. Raiz cúbica de menos 27 é a mesma coisa que raiz cúbica de menos 3 elevado ao cubo. Corta, corta. Saiu a resposta menos 3. Ah, professor, mas você falou que o radicando não pode ser negativo. Sim, se o meu índice da raiz for par. Se ele for ímpar, pode ser negativo, que a resposta vai ser negativa. Então, alternativa correta ali, letra B, certo? Vamos para o próximo. Questão número 2. Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Então vamos lá. Questão número 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se está certo ou não. Ele fala assim: qual das alternativas apresenta apenas números que possuem raiz quadrada inteira? Bom, raiz quadrada inteira é quando eu tenho um número vezes ele mesmo, que vai dar um número lá. Daí, a hora que eu tirar a raiz quadrada de 1, vai ser esse número que está se repetindo várias vezes. Então, eu vou fazer os produtos dos números iguais, para descobrir lá. Ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes o 4, 16. 5 vezes o 5, 25. Usando os 5 primeiros quadrados perfeitos, eu tenho que raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é o 2. Raiz quadrada de 9 é o 3. Raiz quadrada de 16 é o 4. Raiz quadrada de 25 é o 5. Então, raiz quadrada de 1, 4, 6, 9, 25 são. O 4 está aqui, o 16 está aqui. Não fala nada do 18. Então, o 18 caiu fora. Do 1 até o 25 são esses as raízes quadradas. O 25 está aqui, pode ser o 36, eu não sei, o 47 eu ainda não sei. O 36 não está ali, então vou ter que aumentar um pouco mais. Vamos continuando. 6 vezes 6, 36, que dá a raiz quadrada de 36 igual a 6. Ah, o 36 é também, olha lá, o 36 é também. Então, por enquanto, não eliminei nenhum. 7 vezes 7 dá 49. Então, a próxima raiz quadrada perfeita é raiz quadrada de 49, que dá 7. 47 é abaixo do 49. Então, aqui já era. Caiu fora a letra B, certo? O 49 então ainda está no jogo a C e a D. Continuando. 8 vezes 8 dá 64. Raiz quadrada de 64 dá 8. 64 não está lá. 9 vezes 9 dá 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Opa, raiz quadrada de 81 é. E 82, 82 não sei se vai dar, hein? Que já está pertinho do 81. Aí 10 vezes 10 dá 100. Raiz quadrada de 100 dá 10. Ah, então é esse. 82 caiu fora. Então a alternativa correta é o D. Raiz quadrada de 36, que dá 6. Raiz quadrada de 81, que dá 9. E raiz quadrada de 100, que dá 10. Tranquilo? Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos lá. Próximo exercício é o número 3. Então lá, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Bom, espero eu que já tenha resolvido e está agora conferindo. Se a área de um terreno em formato quadrado é de 144 metros quadrados, então 144 metros quadrados. Sabe-se que a medida de seu lado é igual a 12, porque 12
vezes 12, dá 12 ao quadrado, que dá 144. Qual das alternativas corresponde à medida do lado de um terreno de um formato de área de 196 metros quadrados? Então ele quer saber de um lado um terreno que tem uma área maior, ele tem 196 metros quadrados, ou seja, ele vai ser maior do que 12, e todas as alternativas é maior que 12, então não ajudou muito. Mas eu tenho que descobrir, então, o tamanho do lado. Então, eu tenho que achar raiz quadrada de 196. Então, tem várias maneiras. Um é ficar testando, né? A gente já testou muito na aula de hoje. E outro é fazer a fatoração. Eu vou fazer pela fatoração, tá? Eu vou fatorar os 196 pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Eu começo com 2. 196 dividido por 2, 2 vezes 8 dá 18, desculpe, 2 vezes 9 dá 18, tira 1, dá abaixa, tira, nossa senhora, vou montar a conta para fazer o que eu estou pensando. 196 dividido por 2, 2 vezes 9 dá 18, sobra 1, abaixa o 6. 2 vezes 8, 16, acabou. Então vai dar 98. Dividido por 2, metade de 98 dá 49. Não dá para dividir por 2 mais. Vou tentar dividir por 3. Nós aprendemos em anos anteriores que para eu descobrir se é divisível ou não por 3, eu somo os algarismos. 4 mais 9 dá 13. Somos o algarismo de novo. 3 mais 1 dá 4. Se ele desse 3, 6 ou 9, ele seria divisível. Como não deu, não é. Então não dá para dividir por 3 também. Vou tentar por 5, para ser divisível por 5, tem que terminar com 5 e 0, não é o caso. Vou tentar por 7, aí dá. Dividido por 7, 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, o 169 eu posso representar da seguinte maneira. 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. Se eu multiplicar tudo isso aqui, ele vai dar 196. Mas eu quero saber a raiz quadrada. Ó, meu índice é 2, então eu vou juntar de 2 em 2. Olha que belezinha, deu para juntar. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 7 vezes 7 é 7 ao quadrado. Então eu posso falar que isso daqui é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, que também posso representar de maneira diferente. 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz com um índice e um expoente em cima do radicando sendo iguais, eu posso cortar e esse 2 sai fora. Por quê? Até porque se eu não faço o corte, ó, eu vou resolver. 2 ao quadrado, oh meu Deus, 2 ao quadrado, 4, raiz quadrada de 4, 2. Por isso que eu falo corta. Ó aqui, 7 ao quadrado, 49, raiz quadrada de 49 é o 7. Por isso que eu falo corta, saiu o 7. Multiplica um pelo outro. 2 vezes 7, 14. E se você testasse 14 vezes 14, 4 vezes 4, 16. Foi 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Mais 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 6. 5 mais 4, 9. 1 mais ninguém, 1. 196. Então a resposta correta, letra C. 14 metros. Certo? Gostou da explicação? Dei duas explicações, hein? Uma testando as alternativas, aí a gente multiplicou 14 por 14, e outra fazendo a fatoração e representando em forma de potência dentro da raiz e eliminando através do corta-corta. Deixa o like e se inscreva no canal. Pause o vídeo, tente resolver e solta o play para conferir se você acertou. Vamos lá? Questão número 4. O valor de raiz cúbica de 216 é igual ao valor de... Puxa lá vida, vou fazer a fatoração de 216. Vou dividir pelos números primos e aí depois eu vou tentar resolver. Então lá, 216 é um número par, então dá para dividir por 2. 216 dividido por 2. 1 vezes 2, 2, sobrou 0. Abaixou 1, e se abaixou tem que resolver. 0 vezes 2, 0, sobrou 1. Agora é sobra, abaixa outro número. Abaixou 6, se abaixou tem que resolver. 8 vezes 6, 16, acabou. Então vai dar 108. Aí dá para dividir por 2 de novo, porque é número par. Metade de 100 é 50, metade de 8 é 4, então deu 54. Dá para dividir por 2 de novo. E aí, ao dividir por 2 de novo, vai dar o quê?
vai dar 27. Não dá para dividir por 2 mais, agora eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou. Então, 216 é uma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu quero raiz cúbica. Então, eu vou juntar de 3 em 3. 3 em 3, 3 em 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 elevado à terceira, ou 2 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 dá 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado à terceira. Posso pôr todos eles dentro da mesma raiz. E posso separar, que nem eu fiz no exercício anterior. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Mesmo índice, mesmo expoente, corto, o radicando sai fora. Mesmo expoente, mesmo índice, mesmo expoente, corta, e o radicando sai fora. 2 vezes 3 dá 6. Então, tudo isso para a gente descobrir que raiz cúbica de 216 é igual a 6. Agora eu tenho que descobrir raiz quadrada de qual deles que vai dar 6, né? E nós vimos nas aulas anteriores que 4 vezes 4 dá 16, ou melhor, eu tendo a resposta aqui, eu já não sofro mais. Eu tenho que descobrir o quê? Raiz quadrada de quem é o 6 vezes ele mesmo, 6 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6 dá 36. Então, é raiz quadrada de 36. Alternativa correta, letra C. Gostou da aula? No geral, deixa um like e se inscreva no canal. E chegamos ao fim de mais uma aula que envolve múltiplos de 5, que seria a aula do Matific ou Matific, e da revisão no livro do estudante. Chegamos ao fim da aula, então, da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.